O mau hálito é um problema comum, a gente vê até 30% da população, é um número bem considerável. Mas é um tema meio difícil da gente falar, ainda tem um certo tabu ainda para falar de mau hálito. Acho que as pessoas da família são realmente pessoas que podem ajudar mais a respeito disso no dia a dia, e também é interessante conversar com o dentista sobre esse assunto. Levar para o seu dentista, olha, eu tenho mau hálito, será que esse é um problema que eu estou enfrentando e não estou percebendo? Então eu acho que contar com essa rede de apoio, tanto familiar quanto profissional, é o que pode ajudar o indivíduo, a pessoa, a viver melhor. E aí a minha pergunta já é para saber se é mito ou é verdade. A pessoa não percebe mesmo que ela tem mau hálito? Algumas vezes não, algumas vezes sim. Então tem pacientes que já trazem esse relato para a gente, eles trazem a dúvida, a gente aplica alguns questionários sobre qualidade de vida e essa é uma das perguntas que a gente aborda na Universidade de Guarulhos. E algumas vezes o paciente já relata que sim, é algo que ele nota, que ele percebe no dia a dia. Mas outras vezes pode passar despercebido, a pessoa convive com isso há muito tempo e ela nunca notou. Então, é importante esse contato com a família, né, e essa conversa acolhedora. Alguém explicar, alguém contar para a pessoa que ela passa por isso. Por mais que pareça constrangedor, mas é a oportunidade que ela vai ter de buscar ajuda e de diminuir esse desconforto para ela e para quem está em volta. Agora, doutora, a gente, no dia a dia, a gente percebe algumas coisas que interferem no nosso hálito. Por exemplo, um alimento específico, aquela história. Quem nunca comeu alguma coisa com alho e ficou depois com gosto de alho por muito tempo? Ou então, quando a gente fica muito tempo sem comer, fica com aquele gosto estranho na boca. Quais são as causas do dia a dia que interferem no nosso hálito, mas que são específicas? Certo. Então, existem realmente os alimentos que provocam um mau hálito, mas esse mau hálito é transitório. Então, enquanto a gente se alimentou, enquanto esse alimento está sendo digerido, sim, isso vai acontecer. E faz parte, né, de uma série de questões do esôfago, do estômago, enfim. Mas existem as condições que são bucais e que algumas vezes têm relação com doença, certo? Então, a gente tem, por exemplo, as doenças gengivais, elas podem ser mais leves, como a gengivite, ou então mais severas, como a periodontite. E das duas formas, o paciente pode vir a ter mau hálito por causa de doenças gengivais. A cárie, que é uma doença muito comum, também dá mau hálito. Também dá mau hálito, porque é um tecido que vai ficando apodrecido dentro da boca, né? E, inclusive, a boca seca. Então, o paciente que tem a boca seca e, às vezes, ele tem uma outra doença, por exemplo, diabetes, que causa essa boca seca, vai realmente aumentar a chance dele ter mau hálito. Então, são causas transitórias, que são mais relacionadas a hábitos, a ficar muito tempo sem comer, ou também motivos, que são sintomas de outras doenças também. Exatamente. O mau hálito ele pode ser a consequência de doenças bucais. Agora, muita gente fala que tem mau hálito, fala é porque eu tenho problema no estômago, ou sempre associa com a digestão, algum outro problema. Então, talvez a gente esteja menosprezando os problemas bucais como origem do mau hálito, colocando tudo na conta do estômago. Com certeza, isso acontece bastante, né? Mas eu acho que para tirar a dúvida, a melhor coisa é consultar um profissional. Então, olha, eu tenho, ou alguém da minha família me contou que eu tenho, e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Então, procure o dentista e vai fazer esse cuidado, né? Essa consulta para ter certeza se está tudo bem, se você está com a sua saúde bucal em dia, se tem que fazer algum tratamento odontológico e também procurar um médico para saber se tem algum problema no estômago e no esôfago. Esse diagnóstico é importante que seja feito por um especialista, mas agora uma dúvida, por exemplo, a senhora falava sobre a cárie como um causador do mau hálito. Mas desde o início, esse já vai ser um sintoma? Ou quando a gente fala de graus mais avançados de cárie? Graus mais avançados de cárie. Então, quando a gente tem já uma lesão muito avançada de cárie, ou então quando essa lesão de cárie ela já atingiu o canal, que é quando o paciente começa a ter um problema ainda mais grave, aí a chance dele ter um mau hálito em decorrência disso aumenta bastante. Eu estou olhando para a imagem aqui. Essas aqui não são tão grandes, correto, doutora? Essas não. Em toda a minha experiência. A gente consegue ver alguns pontos em que um paciente já tem cárie. Mas esse não é um grau, esse é um grau inicial. É um grau inicial, mas sabe o que acontece, Camila? Às vezes esse paciente está nessa situação porque ele está com boca seca.
Então, a boca seca vai diminuir, a diminuição do fluxo salivar. A saliva, ela está ali umidificando, limpando constantemente. Se o paciente está com pouca saliva, quer dizer, ele tem mais chance de ter essa cárie e também o mau hálito. Então, mesmo com cáries assim, mais leves, né, mais incipientes, ali a gente já tem algumas cavidades maiores. Mas mesmo assim, pode ser que o paciente tenha mau hálito. Isso não quer dizer que tem que esperar a cárie crescer para fazer alguma coisa. Não, de jeito nenhum. Exatamente o contrário. A gente tem que lembrar que quanto mais cedo se faz essa intervenção, melhor. E a gente fala da gengivite também, que é essa inflamação que é muito comum na população e que está relacionada aos maus hábitos ou ela tem outra causa? Ótima pergunta. A gengivite é uma inflamação na gengiva, então a gengiva fica vermelha, quando toca ela sangra, ela fica inchada. Esse problema na gengiva acontece pelas bactérias que ficam acumuladas sobre os dentes e sobre a gengiva mesmo. Então a gente começa, olha, a ter essa situação quando está bem grave, né? Começa a ter um sangramento mais abundante, maior. Mas mesmo em situações em que o paciente tem pouco sangramento, às vezes ele mesmo não nota, é o dentista quem vai notar isso num exame clínico, né? O paciente está acumulando essas bactérias porque ele não está escovando corretamente. Então, tem alguma falha na escovação, no hábito, na técnica, na frequência, e o paciente não consegue higienizar corretamente. E aí ele fica com a gengiva assim inflamada. E muita gente, quando vê isso acontecendo, ou sente dor, ou vê um sangramento, vai escovar com menos dedicação ainda, digamos assim. Exatamente. Vai passar bem suavemente porque dói, porque tem medo de fazer sangrar. Qual é a recomendação quando se tem uma gengivite e está desse jeito? É procurar o dentista. O dentista, principalmente o periodontista, que é o especialista nessa área de gengiva, ele vai ter o cuidado de controlar esse biofilme sem machucar a gengiva. Então, a gente tem técnicas no consultório que são mais cuidadosas, mais delicadas. E ali o paciente vai ter uma melhora, de fato, mais rápida. Porque acontece mesmo, o paciente chega para a gente com muita gengivite e fala, olha, mas eu não tinha como escovar mais. Eu estava com muita dor e sangrava demais. Então, a gente consegue identificar essa situação e contornar de uma forma adequada para ele parar de sentir dor. Mas se for mais suave, não tiver um sangramento tão exagerado assim, tem que escovar. Tem que escovar, tem que Porque escovar. senão a bactéria vai se proliferando ainda mais. Exatamente. Então, a gente percebeu que tem algum pontinho que está sangrando, passou o fio dental, sangrou, para tudo. Gengiva saudável não sangra. Então, se está sangrando, tem algum motivo. E aí, a gente tem que escovar melhor, passar o fio dental melhor. E aí, se esse sangramento continuar persistindo, precisa procurar o dentista, perguntar para o dentista o que eu estou fazendo de errado. Porque às vezes tem alguma coisa naquele local que está impedindo a sua escovação. Por exemplo, tem alguma restauração, né, que está aumentada, que está áspera, eu preciso trocar. Pode acontecer de algumas coisas não estarem adequadas, então tem que trocar. Tem gente que quando vai passar o fio dental, faz isso com um pouco mais de força. E acaba tendo um sangramento. Exato. Também pode acabar machucando a gengiva? Pode. Até de escovar com muita força, de usar o fio dental, isso machuca a gengiva? Machuca sim. Então, passar o fio dental tem que ser com a técnica correta. A gente não passa o fio dental empurrando a gengiva para baixo, mas a gente vai limpando ao longo do dente. E a escovação também, a gente precisa fazer de uma forma delicada, com uma escova macia, uma escova que permita com que a sua gengiva seja massageada e não agredida. Tomar cuidado porque é para higienizar, mas não precisa lavar como se fosse estar lavando roupa no tanque, né? Exatamente, é verdade. Agora, doutora, um ponto importante, a gente tem hoje cada vez mais gente usando implante. Que não é dente, a pessoa, mas precisa dos mesmos cuidados. Precisa. Pode ter mau hálito também relacionado ao cuidado inadequado do implante? Ou até complicações mesmo? Pode sim, viu, Camila? Porque o implante ele vai ter os mesmos problemas que o dente tem. A pessoa não vai, ela acha que ela vai colocar o implante e ela está livre de todos os problemas, mas na verdade não. Ela tem que tomar os mesmos cuidados que ela sempre tomou ou que ela não tomou durante a vida. Ela tem que passar a ter esse cuidado, né? Então ele também precisa ser higienizado,
os tecidos que suportam, que colocam o implante na boca, esses tecidos eles podem ser reabsorvidos, ou seja, você pode perder o osso que está em volta do implante e realmente o paciente pode ter mau hálito por essa situação, até bem pior do que quando está no dente. Então tem que sempre procurar o dentista, quem tem implante procura o dentista regularmente para fazer a limpeza adequada dessa área do implante. A gente vê muito, com bastante frequência, os idosos com mau hálito. Tem algum motivo específico relacionado à idade ou aos hábitos? Interessante. Tem alguns motivos, né? Então, os idosos, eles costumam ter outras doenças, além das doenças bucais. Então, assim, a incidência de doenças bucais já aumenta muito. Além daquela gengivite, quando o paciente não trata a gengivite, ele passa a ter periodontite, que aí é uma doença mais avançada e que é muito frequente em idoso. Então, os pacientes idosos, 50% ou mais pode ter periodontite, né, em algum grau. E, além disso, tem as outras doenças. Então, o paciente idoso, por exemplo, pode ter diabetes. O diabetes é uma doença que afeta a periodontite. Ele faz com que a periodontite seja mais severa, que progrida mais rápido. E também a periodontite dificulta o controle do diabetes. Então, as duas doenças, elas andam juntas e elas são extremamente prevalentes em populações idosas. As duas doenças juntas, causando essa infecção, né? Então, muitas bactérias, a boca seca, isso tudo vai aumentando a chance realmente de ter mau hálito. Algumas medicações também dão esse efeito colateral? Também, por causa da boca seca, basicamente isso. Os pacientes, eles vão tomando cada vez menos água, né? E eles têm o uso de medicamentos de forma contínua que dão a boca seca, né, que levam até a boca seca, e então o paciente começa a ter mais mau hálito mesmo. Boca seca a gente resolve só tomando água? Ou precisa de alguma coisa de diferente? Algumas vezes a água é fundamental, né, e tomar água durante todo o dia é fundamental, mas às vezes precisa ajustar o medicamento junto com o médico. Então, conversar com o médico, explicar que está ficando com a boca seca com muita frequência e ajustar talvez a dosagem do medicamento para evitar essa boca seca. A gente pode dizer que quem não escova os dentes direitinho, não tem essa disciplina, tem mau hálito por conta desse acúmulo de sujeira na boca? Isso pode trazer mau hálito mesmo? A chance aumenta bastante, porque aí a pessoa tem muita chance de ter gengivite e aí todos os problemas vão começar. Então sim, essa questão de não escovar os dentes e não escovar os dentes corretamente aumenta muito a chance do mau hálito acontecer. Sem falar também que às vezes a comida que fica parada na boca, dentre os dentes, começa a ficar ali em decomposição, começa a ter o cheiro característico. Então, não dá para deixar acumular sujeira. Tem que usar o fio dental, inclusive, né, doutora? Tem sim, Então, é exatamente isso, Camila. Se a pessoa não escovar, o alimento vai ficar ali, o resto de alimento está ali. E as bactérias, elas estão na nossa boca o tempo inteiro. Então, se a gente alimentar essas bactérias, aí a gente vai ter todo o mau cheiro que vem do resíduo de alimento que fica na boca. Agora, aquelas estratégias, não sei quem já fez isso, mas às vezes a gente vai em algum lugar que não dá tempo de escovar os dentes, e aí tem ali o enxaguante bucal. A pessoa usa o enxaguante e fala, pelo menos tira o cheiro da boca e dá uma lavadinha. Funciona, doutora? Enxaguante bucal ajuda ou não ajuda? Olha só, o enxaguante bucal, numa emergência assim, ele vai ser um perfuminho. Tá? Ele vai funcionar como um perfume, mas o que a gente precisa mesmo é de tomar banho, não é verdade? Então é a mesma coisa com a escovação. A escovação é o nosso banho diário. A escovação a gente tem que fazer 3 vezes por dia, né? Então a gente precisa persistir nesse hábito de higiene. E aí o enxaguante bucal, nessa situação de não escovei, não tenho escova, vou usar um enxaguante, vai dar uma disfarçada, mas não vai resolver o problema. Não substitui a escovação de forma alguma? Não substitui, de forma alguma, nunca. O que a gente sabe é que a gente precisa da escova. Então, a escova é o nosso instrumento principal. E é tão bom, né? Porque ela é mais acessível, ela é fácil de usar, ela é democrática, né? E ela funciona bem. Então, além da escova, quando a gente usa a escova bem utilizada, além da escova, a gente também pode usar o fio dental, pode usar a escova interdental, deve usar o creme dental. E o enxaguante bucal é utilizado em alguns casos específicos. Então, se o dentista
prescreveu o enxaguante bucal, aí sim o paciente deve usar. Não é necessário no dia a dia o uso do enxaguante bucal. Não é. Escova e creme dental, fio dental são suficientes? São suficientes em geral, né? Então, como uma regra geral. Mas é sempre interessante conversar com o dentista, porque alguns pacientes, eles não conseguem escovar tão bem. Às vezes por algum problema motor, às vezes o paciente está passando por alguma situação em que ele está com mais gengivite. Por exemplo, mulheres durante a gestação têm mais gengivite do que normalmente, porque os hormônios todos femininos aumentam muito o sangramento gengival. Então, algumas vezes, para mulheres gestantes, a gente tem que adaptar essa escovação, fazer isso de uma forma com que ela consiga realizar. Então, de forma geral, escova e creme dental são suficientes, o fio dental vai ajudar muito. Mas é interessante procurar o dentista para que ele mostre para você o que é melhor para você, dentro da sua realidade, dentro do que você precisa. A gente vai daqui a pouquinho trazer algumas lembranças básicas de como é uma boa escovação. Mas antes vou trazer a pergunta da audiência. A Cláudia Oliveira, de São José dos Campos. Oi, Cláudia, boa tarde, seja bem-vinda ao programa. Mandou uma pergunta específica aqui. Ela fala sobre uma doença autoimune chamada síndrome de Sjögren, onde a mucosa fica sempre seca. Uma pessoa que tem, inclusive, essa característica, né? Da parte da lágrima, inclusive, também, né? E ela quer saber a opinião da doutora a respeito disso quando a gente fala de halitose. Nesse caso, é um problema bem específico, que não é só tirar um remédio. Não, é um tratamento mais amplo. Exatamente. Oi, Cláudia. Então, a questão da síndrome de Sjögren, ela traz essa boca seca constantemente e isso realmente leva a alguns problemas bucais. Existe a saliva artificial. Então, alguns pacientes, como nessa situação, eles podem utilizar a saliva artificial para umidificar o meio bucal, para substituir a saliva que viria de uma forma natural. Isso deve ser conversado com o dentista também, para que o dentista faça a prescrição, mostre como isso pode ser utilizado e melhore bastante a qualidade de vida de uma pessoa que tem a síndrome de Sjögren. Neste caso, vai fazer parte do tratamento dela, Sim. mas não vai ser o reumatologista que vai indicar. Ah, não. Aí, nesse caso, tem que conversar com o dentista e o dentista, sim, é a pessoa quem vai indicar, mostrar como usa e acompanhar para ver se realmente está fazendo efeito. Quais são os cuidados que um paciente com a boca seca deve ter e se ele não cuidar adequadamente, que tipo de complicação pode vir para a saúde? Então, quem percebe que está com a boca seca já precisa acender uma luz. Tem alguma coisa que não está legal, porque a gente precisa ter a saliva e a saliva precisa estar presente para umidificar, para limpar a cavidade bucal. Então, percebeu que está com a boca seca? Primeira coisa que a gente pensa será que eu estou tomando água suficiente? É o primeiro pensamento. Não, tá tudo certo, eu estou tomando água certinho. E como é que está a minha saúde bucal? Será que eu estou escovando bem? Será que eu estou estimulando bem a saliva? Além disso, tem todas as questões médicas. Será que eu estou com diabetes? Será que eu estou com algum outro problema de saúde que eu ainda não sei, né? Então, o paciente, a gente precisa estar atento com o nosso corpo. E a saliva é um bom termômetro para a gente saber se está tudo certo ou não. E aí fica esse reforço para que quem tem a boca seca não se acostume com isso. Exato. Vai procurar ajuda, assim como o mau hálito. Não ficar achando que está tudo bem, porque pode ser o sintoma de alguma outra doença que exige uma atenção maior e quanto mais rápido o diagnóstico, melhor é a chance de tratamento. Mas a gente falou bastante de higiene e vou pedir para a doutora reforçar aqui, porque pode parecer que todo mundo sabe escovar os dentes, mas tem algumas coisas que a gente sempre tem que lembrar, doutora. Quando a gente fala de escovação, primeiro ponto, a senhora já falou 3 vezes ao dia. 3 vezes pelo ao dia. menos. Exato. Uma pergunta que eu sempre discuto isso com os meus filhos em casa, então eu preciso agora da especialista me ajudando. A gente escova os dentes antes ou depois do café da manhã? Ah, ótima ideia. Bom, a gente precisa escovar depois que a gente se alimenta. É o mais importante, porque a função da escovação não é trazer só um gostinho bom na boca. Na verdade, é limpar o que aconteceu. Então, a gente primeiro se alimenta e depois a gente escova os dentes. Eles vão ficar felizes com a resposta, então. Bom, a primeira coisa, então, quando a gente pensa em escovação, é escolher a escova correta, certo? A escova adequada, de modo geral, ela é macia, então precisa comprar na farmácia uma escova que seja macia. E as cerdas dessa escova, elas precisam ser retinhas, como essa aqui.
a gente deve evitar aquelas cerdas que têm várias montanhas, porque elas podem não ser adequadas para os nossos dentes. Aquelas que a gente, inclusive, paga mais caro por isso? Exatamente. Porque a gente acha que porque elas são diferentes, elas vão fazer mais efeito? Então, não. Em geral, a básica. não. Aquela escova ela é indicada para alguns casos, por exemplo, quando a pessoa usa aparelho, quando ela tem muito apinhamento, né, os dentes estão muito tortos, mas na verdade, em geral, a gente vai usar assim. A escova deve ser retinha. Tá? E a cabeça, essa extremidade aqui da escova deve ser pequena, porque isso facilita com que essa escova vá para vários locais da sua boca. Se você compra uma escova com a extremidade muito grande, isso vai dificultar, na verdade, a escovação. Tá? Então, escolhemos a escova correta, né? Meu conselho para os pacientes é sempre assim, vá em frente do seu espelho, olhe a sua escovação com cuidado. Não vai escovar andando pela casa, assistindo novela, né? Para um pouquinho, presta atenção em você, né? Se olha no espelho, usa a sua escova, põe só um pouquinho de creme dental na pontinha, é do tamanho de uma ervilha, tá? A quantidade de creme dental. E aí você vai começar escovando. Bom, vamos lá. A técnica mais indicada para que a gente evite problemas gengivais acontece da seguinte forma. A gente vai inclinar a escova assim, em direção à gengiva, e vai varrer dessa forma. Sabe quando a gente vai varrer o cantinho da sala? O cantinho ali da parede, que a gente tem que chegar com a vassoura bem pertinho e puxar? É isso que a gente vai fazer. A gente vai varrendo todos os nossos dentes. Então, inclina, escova 3 vezes. Você vai ver que a escova ela vai abraçar ali 2 a 3 dentes. Faz isso algumas vezes, passa para os dentes vizinhos. E assim por diante, certo? Todos. Nada de ficar indo e voltando, não, porque senão a gente leva a sujeira. Imagina varrer, você vai, tira a sujeira e volta. Exatamente. Não dá certo. E agora, ficar esfregando assim também não dá certo. Assim também não. Não, isso não porque é não o vai ideal. limpar a gengiva. Não. Para crianças, quando a gente quer prevenir cárie, a gente até tem outras variações de escovação, assim, em bolinha, né? Que para criança é mais fácil também. Mas para o adulto, o problema mais frequente realmente é problema na gengiva. Então, para evitar e prevenir problema gengival, a gente escova dessa forma. Vai varrendo da gengiva para fora, da gengiva para fora. A boca toda, inclusive lá dentro. Então, a gente abre a boca lá na frente do espelho e vê se está escovando adequadamente. A parte de trás do dente também precisa dessa mesma higienização. E a parte de cima, lembrar de todos os lados do dente. Todos os lados do dente. E aí, essa parte onde a gente tritura o alimento, a gente vai fazer um vai e vem, tá? Porque aqui a gente precisa modificar um pouquinho. Eu falava mais cedo sobre as pessoas que colocam muita força na escovação, porque tem a sensação de que precisa esfregar muitas vezes para limpar. Exato. Mas tem que tomar um cuidado, porque isso pode também trazer outro tipo de sensibilidade nos dentes, piorar a saúde da gengiva. Pode mesmo. Então, quando a pessoa escova com muita força, a gengiva, ela vai ficar frágil e ela vai subir. Então, uma parte da raiz do dente, que era para estar coberta ali pela gengiva, vai ficar aparente. E ali, se isso acontece, pode levar a outros problemas ainda no próprio dente. Então, pode vir a ter cárie, pode ter outros problemas, além da hipersensibilidade, que é essa dor com frio, e problemas até estéticos, né? Então, precisa segurar a mão ali, não é a força que a gente faz, mas é como a gente faz. Para concluir, de quanto em quanto tempo tem que trocar a escova? Ah, boa pergunta. Quando a gente olhar para a escova assim, olha, de costas, e a escova já tiver com as cerdas abrindo, tá na hora de trocar. Então, tá com dúvida? Dá uma olhadinha assim na sua escova de costas. Será que tem alguma cerda aparecendo? Se tiver, já é um sinal, um bom indicador. Já é um bom indicador. É bom que você não precisa se prender ao tempo, porque a gente não decora quando é que a gente trocou a escova. Mas esse é um indicador visual fácil de identificar. Doutora Nídia, muito obrigada pela presença no programa de hoje. O tempo já acabou, mas a gente agradece os esclarecimentos ao assunto do dia. Seja sempre bem-vindo ao Viver é Melhor. Eu que agradeço, Camila.